Olá, meu nome é Patrícia Messias, sou fonoaudióloga da Nascer Cidadão e vim falar para vocês aqui um pouquinho sobre a avaliação da mamada, né? Vamos continuar o nosso curso, né? E vamos ver se eu consigo realmente mostrar para vocês o que realmente é necessário para avaliar uma mamada, né? Vamos ver como é que a gente consegue mudar o slide aqui. Isso. Vamos lá, então. Duas coisas que a gente precisa ter antes de pensar em avaliar uma mãe e a mamada do seu bebê. Eu costumo dizer que são duas coisas essenciais, que é a empatia e o respeito. Eu preciso me colocar no lugar dessa mãe. Eu preciso entender, né, que esse momento na vida dela é único, independente se é o primeiro, segundo ou terceiro filho. Eu costumo muito dizer que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Para cada filho existe uma mãe, né? Então, e o momento dessa mãe, o momento desse parto, esse momento que ela está vivendo também é único, né? O contexto desse momento também é único. Então, antes de tudo, antes de avaliar essa mãe, eu preciso me colocar no lugar dela. Eu preciso entender as condições dela, né? E eu preciso respeitar as condições dela. Então, muitas vezes a gente entra num leito, a gente recebe uma mãe que ela está queixosa, né? Que ela está nervosa, ou ela está apática, né? Então, assim, é necessário que eu respeite esse momento, para que eu consiga, de fato, entender o que está acontecendo ali no momento que ela está amamentando o filho dela. Eu costumo dizer também que, às vezes, tudo que uma mãe precisa e quer é amamentar em paz. Então, às vezes, a gente quer ajudar, a gente está ali para ajudar, mas essa mãe não está requerendo essa ajuda. Muito pelo contrário. O que ela quer naquele momento é estar sozinha, tentando sozinha, até tentando entender se ela precisa de ajuda. Então, eu preciso respeitar isso. É muito importante que a gente entenda que todas as mães dentro de uma unidade, como a nossa, né, têm o direito de ser avaliada. Então, nós precisamos observar todas as mães e bebês durante a mamada. E isso é um papel de todos. Não é só da fono, não é só da enfermagem, da enfermeira, né? Então, todos os profissionais de saúde, eles podem observar a mãe e o bebê durante uma mamada. Interessante dizer, até para poder pedir ajuda, né? Então, às vezes, você, como, por exemplo, psicóloga, entra na sala, no leito da mãe, e observa aquela mamada e vê que tem algo diferente, né? E que essa mãe poderia estar precisando de ajuda. Então, você vai comunicar isso para a gente, ou para alguém que vai poder, ou você mesmo, vai poder ajudá-la naquele momento. Então, todas as mães, elas precisam dessa observação durante uma mamada. E essa observação, inicialmente, ela deve ser feita em silêncio. Então, eu preciso ver essa mãe amamentando em silêncio, sem opinar. E eu só vou oferecer ajuda se realmente houver necessidade. Tá? As mães que podem precisar de ajuda, eu preciso pensar nisso também. Então, antes de avaliar, eu preciso entender essa mãe. Que mãe que eu estou lidando, né? Se é uma mãe mais nova, se é uma mãe mais velha,
se é uma mãe de primeira viagem, né, uma mãe que vai amamentar pela primeira vez, se é uma mãe que já tem muitos anos que não amamenta. Hoje a gente tem muita experiência em relação a isso, né? Mães que foram mães na adolescência e com 38, 39 anos ela tem outro filho, então assim já se passaram 18 anos, né? Às vezes 20 anos que amamentaram. Mesmo as mães que tiveram 3, 4 filhos e aí, mas já tem 4 anos, 5 anos que eu não amamento mais do meu último filho, entendeu? Então, assim, eu preciso ter um olhar para essas mães, né? Mães que têm alguma dificuldade com a amamentação, alguma limitação física, né? Uma mãe que tem por exemplo, uma mãe que tem alguma deformidade na mama, por exemplo, né? Uma mãe que falta, pode acontecer de ela faltar um membro, né? Ou de ela não ter mesmo condições de amamentar esse bebê, né? Ela está acamada, e aí eu preciso entender que ela pode estar precisando de ajuda. E as mães que provavelmente deram mamadeira e agora querem amamentar. Então, essas mães, elas, às vezes, no momento de desespero, né, ofereceram a mamadeira, mas querem amamentar, né? Às vezes, mães sem apoio, mães sem orientações, né? Ou mães que, por algum motivo, precisaram ficar hospitalizadas, ou os bebês precisaram ficar hospitalizados, e agora elas querem amamentar seus filhos. Então, essas mães, elas podem precisar de ajuda. Então, como apoiar, né, avaliar essas mães que precisam de ajuda? O primeiro passo, quando eu vou avaliar uma mãe, né, uma mamada, é observar. É aquilo que eu falei antes. É observar como ela está lidando com a amamentação, como ela coloca o bebê no colo, como ela oferece a mamada. Eu vou primeiro observar o que ela está fazendo, para depois eu, se necessário, intervir, né? Nesse momento da observação, a gente não deve fazer julgamentos, né? Então, assim, não julgar é algo importantíssimo para apoiar a mamada. Então, como eu falei antes, né? Às vezes a gente tem uma mãe que teve 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, e aí a gente fala, não, essa aí não, ela é primigesta, ela não é primigesta. Essa aí vai conseguir amamentar. E aí este filho, este 4º filho, este 3º, 5º, 7º filho, não consegue mamar. Ela não consegue apoiar, ela não consegue oferecer a mamada. Então, a gente não deve julgar, né? A gente não deve fazer um pré-julgamento. A gente está aqui para observar, ver qual o foco, né, da dificuldade dela e auxiliar. E apoiar, para que ela consiga, de maneira eficaz, amamentar o seu filho. Segundo passo, a gente deve observar e avaliar a posição da mãe. Se essa posição que ela está sentada, que ela está no momento, é favorável e confortável para que ela amamente. Vamos pensar que essa mãe vai ficar de 20 a 40 minutos com esse bebê no colo, amamentando. Imagina se ela fica sem encostar, né? Se ela fica sem os pés apoiados, se ela está de uma forma desconfortável. Ela não vai conseguir ficar esse tempo todo. Essa mamada vai ficar cansativa,
né, exaustiva. Ela vai tirar logo esse bebê do peito, né? E vai começar a achar que ela não consegue amamentar ou que essa mamada não está sendo suficiente para satisfazer o seu bebê. Então, a gente precisa pensar na posição que a mãe está. É confortável? Eu entendo que aqui, muitas vezes, em muitos locais, né, a gente não acha, a gente não tem uma cadeira confortável, né, como essa que está aí no desenho, né, na figura. Mas a gente pode trabalhar com o que a gente tem, né? Então, a gente pode sentar essa mãe na cama, a gente pode encostá-la, né? E a gente pode oferecer para ela, dentro daquilo que a gente tem, uma forma, né, confortável de ela segurar e amamentar o seu filho. Então, eu preciso que essa mãe entenda, e eu preciso que vocês entendam, que é muito importante a posição que a mãe adota para amamentar o seu filho. Então, a posição da mulher no momento da amamentação, ela é muito importante. Então, o ideal é que ela esteja sentada, com os pés apoiados, com as costas apoiadas, né? Se possível, um travesseiro no colo. Se for deitada, que seja de lado. Se ela for amamentar em pé, porque a gente muitas vezes acontece da gente entrar no quarto, né, e essa mãe está em pé, e por causa da ferida operatória, né, ela não está conseguindo sentar todas as vezes que ela está amamentando. E ela está ela está amamentando seu filho em pé. Então, vamos ver uma forma, né, que mesmo em pé, ela consiga estar confortável para amamentar o seu filho. Mas, avaliando, a gente vai ver como é que ela está fazendo e como é que ela está amamentando o seu bebê. Se está de forma adequada, se ela está dentro daquilo que é ideal ou não. Porque é muito importante, que a mãe esteja relaxada e confortável durante a amamentação. Por quê? Porque isso vai facilitar o manejo do bebê e vai melhorar a condição de amamentação. Então, quando a mãe senta, que ela encosta, que ela está confortável, ela consegue manusear, pegar o seu bebê com mais facilidade e oferecer a mama para ele numa condição melhor. E isso vai favorecer o aleitamento. Tá? Então, eu preciso saber, essa posição está adequada ou não está adequada? Ela está relaxada? Ela está tensa? Né? Como é que ela está no momento da amamentação? O terceiro passo, depois que a gente avalia se essa mãe está bem, se ela está tranquila, se ela está bem posicionada, né? Eu vou avaliar as condições da mama dessa mãe. Então, para isso, eu preciso observar se essa mama está túrgida, se ela está dura, se essa mama está engurgitada, se ela está produtiva, se ela está macia, né? Se é uma mama firme, se é uma mama flácida, volumosa, porque isso vai interferir no aleitamento, porque eu vou precisar orientá-la, né, da melhor maneira possível para que ela consiga aleitar o seu filho de forma efetiva. Eu preciso avaliar o mamilo. Como é que é esse mamilo? Né? Mas não só o mamilo, né? Porque assim, nós temos alguns tipos de mamilo e às vezes a gente rotula isso. Ah, o mamilo invertido, o bebê não vai mamar. E não é bem assim, né? Porque eu posso ter um mamilo invertido com uma mama flácida. E aí eu faço uma pinça e esse bebê consegue fazer uma pega adequada. Então, eu preciso ver essa mama como um todo, né? Avaliar essa mama e não julgar, mais uma vez.
Ah, porque ela tem esse tipo de mamilo, ela não vai conseguir amamentar. Tá bom? Então, nós temos alguns tipos de mamilo. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui essa bolinha aqui para cima, para a gente ver direitinho. Então, nós temos o mamilo protuso, que ele é saliente, bem delimitado, ele se protrai com facilidade, quer dizer, quando você pega, você coloca ele para frente, né? Ele protrai após a estimulação. Nós temos o semiprotuso, é pouco saliente, mas protrai-se com dificuldade após o estímulo. Não há delimitação precisa entre o mamilo e a areola. É como se ele fosse semiplano, né? O pseudo-investido, que ele está no sentido oposto ao protuso. Após estímulo, ele protrai discretamente. Então, ele é semi-invertido. Quando eu manipulo, eu consigo fazer com que ele protraia. Eu tenho o mamilo invertido, né? Que ele se apresenta no sentido oposto do protuso. Ele é extremamente invertido, ele é realmente para dentro e ele não se exterioriza, tá? E nós temos o hipertrófico, que é aquele de característica protusa, às vezes grossa, de tamanho exagerado, tá? E esses a gente também tem que ter cuidado, porque se o bebê se mantém só nele, com certeza ele não vai tirar a quantidade de leite suficiente para saciar o bebê. E às vezes pode, no início, até dar um probleminha com o HGT, que a gente sempre tem visto aqui na maternidade. Eita! Isso, então aqui é alguns tipos de bico e areolas, né? A gente não consegue visualizar todos, mas dá para ver alguns. Eu quis colocar o piercing aqui, né? Porque a gente sempre vê mães com piercing. Tem algum problema? Não. Só que ela tem que tirar para amamentar, para evitar algum acidente, né? Então, ela quer amamentar, ela precisa tirar o piercing, tá bom? Isso tem que ser orientado de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, nós temos os tipos de bicos e tipos de areola. Mais um slide para vocês verem, né? Essa primeira figura do slide, vocês percebem que é um mamilo semi-invertido, ele não é invertido totalmente. Na última fileira do slide, a gente tem, no segunda figura, nós temos um mamilo um pouco indefinido, a gente não consegue perceber muito o mamilo. A gente tem que ter, nesse caso, cuidado, porque às vezes a mãe não visualiza muito o mamilo dela, por ser bem plano, e o neném acaba sugando na areola e não no mamilo. E isso pode trazer trauma, né, para esse mamilo, e o neném não está fazendo uma sucção efetiva. Então, assim, a gente precisa observar as mamas para a gente poder traçar uma conduta com essa mama. E lembrando, sempre sem julgar, tá bom, gente? Falando de mamas, né, eu achei interessante falar um pouquinho de trauma mamilar aqui, mostrar para vocês, né, porque durante a avaliação das mamas nós vamos encontrar traumas, né, eu coloquei só alguns, mas a gente pode ver desde esse pequeno trauma até traumas bem significativos, e isso traz um incômodo muito grande para a mãe. Dói bastante, sim, tá? Nós vamos encontrar mães que vão ser mais sensíveis, o limiar de dor diferentes, né? Porque tem pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos, pessoas que são mais resistentes,
pessoas que são menos resistentes. E aí eu volto a falar mais uma vez, né, do nosso julgamento. Então, eu tenho que valorizar o que a mãe está me dizendo. Então, se ela está dizendo que está doendo, né, eu vou dar essa escuta a ela. Porque um dos motivos, um dos grandes motivos do desmame precoce é a dor ao amamentar, né? E o trauma, ele traz muita dor, tá bom? Então, assim, desde os pequenos traumas até os grandes traumas mamilares, a gente precisa valorizar. E uma das causas principais do trauma mamilar é a pega incorreta, né? Então, é aquele bebê que não está pegando legal no peito, né? Ele está pegando de uma forma inadequada. A mãe não está conseguindo oferecer a mama para o seu filho de uma forma adequada. E isso a gente precisa observar para poder auxiliar e ajudar essa mãe. Eu coloquei aqui como curiosidade, né, vários tipos diferentes de mamas. Tem alguns slides que tem até o nome, eu prefiro não falar dos nomes. Mas, assim, aqui a gente percebe que nós temos vários tipos de mama, né? Nós temos mamas volumosas, mamas flácidas, mamas firmes, nós temos traumas, né? E eu costumo dizer que o bebê, ele só conhece a mama da mãe dele, né? Ele não conhece outra mama. Né? E ele não precisa conhecer outra mama e ele não, na realidade, não precisa, não pode, né? Então, todas as mamas é possível de amamentar. Todas as mamas. Basta que a mãe encontre pessoas que a apoiem, né? E vai dar tudo certo. Ela vai conseguir amamentar, tá bom? Eu coloquei aqui como curiosidade, que a gente falou de trauma mamilar, né? Um dos motivos do desmame é a falta de informação e de apoio. Por isso que nós estamos aqui, né? Estudando, dando nosso tempo precioso para esse curso. Então, a gente sabe o tanto que é importante o aleitamento materno. Mas nós sabemos também que o tanto que a falta de informação, né, traz prejuízos nesta amamentação. Por quê? Porque pode trazer dor, pode trazer trauma. Esse trauma pode trazer um desmame precoce. E aí esse bebê pode ficar com uma nutrição insuficiente por causa de uma complementação alimentar irregular. E isso tudo vai trazer prejuízos ao desenvolvimento dessa criança, né? Então, nós somos responsáveis. Se nós estamos aqui, nós nos devemos colocar como responsáveis pelos prejuízos, né, ou pelas vantagens desse desenvolvimento dessa criança, tá bom? Quarto passo. Quarto passo é avaliar a posição do bebê no colo. Então, nós avaliamos a condição dessa mãe, nós observamos essa mãe. Nós, no momento da observação, nós observamos como é que ela está posicionada, né? Se está de uma forma confortável ou não, se está adequado ou inadequado. Nós avaliamos a mama dessa mãe. E agora nós vamos avaliar a posição desse bebê no colo. Nós sabemos que existem várias posições para amamentar, né? E isso vai depender das condições que nós vamos ter naquele momento. Qual é o contexto, né? Mas o ideal é
O corpo do bebê deve ficar na altura em que o seu nariz nivele com o mamilo. Vou mostrar daqui a pouco. O corpo dele deve estar próximo ao corpo da mãe. Sua cabeça e sua coluna devem estar em linha reta e alinhadas. As nádegas do bebê, se for pequeno, devem estar apoiados pela mãe. Então, aqui quer dizer que a posição do bebê no colo da mãe é fundamental para que o bebê consiga, né, uma pega e uma ordenha adequada, para que ele tenha uma efetividade, uma eficiência na amamentação. Né? Então, se eu estou com o corpo longe da mãe, o bebê longe do corpo da mãe, a tendência é ele mamar só o biquinho do peito. Isso não é ideal, não é uma boa pega. Né? Se eu estou com a coluna, né, desalinhada, então o neném não está, né, não tá barriga com barriga, ele está virado a cabecinha, como é que ele vai estar essa deglutição desse neném? Né? Como é que vai estar essa mamada desse neném? Então, eu preciso observar a posição desse bebê no colo, para que eu possa auxiliar e orientar essa mãe. Tá? A posição para amamentar, existem várias. Tá? Vai depender de como essa mãe se sente confortável para amamentar, de como esse bebê se sente confortável para mamar, né? E do que a gente vai conseguir ali naquele momento, até para que esse bebê entenda o quanto é bom mamar, né? A gente tem alguns entraves na amamentação, todo mundo sabe disso, né? Então, a gente vai buscando a posição ideal para esse bebê, para que ele consiga efetivar essa amamentação. Então, a posição para amamentar é tudo. Muitas vezes, um bom posicionamento no peito garante uma pega adequada e uma amamentação prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê. Aí a gente diz que variar a posição da criança durante a amamentação, ela vai prevenir fissuras nos mamilos e vai garantir que todo o leite produzido na mama seja liberado para beber. Só que a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Eu não vou ficar mudando o neném de posição o tempo todo, mas eu vou dar a ele uma posição confortável de amamentação. Eu vou amamentá-lo numa mama. Assim que ele esvaziar essa mama, eu vou mudar ele de posição. Se ele se satisfez só numa mama, eu vou, na próxima mamada, oferecer a outra mama. Tá bom? Então, as posições de aleitamento mais comuns são o neném em pé, né, que é a posição cavaleiro, que a gente chama, tá? A posição deitada, a mãe pode sim amamentar deitada, se a mama for favorável a isso. Às vezes ela está passando por um período de cefaleia pós-RAC, ela não está podendo se levantar ainda, ou ela está muito cansada, né? Ela pode sim amamentar deitada. Porém, é interessante que ela fique sob vigilância. Por quê? Porque no cansaço ela pode dormir e pode rolar em cima do seu bebê. Então, é muito interessante que essa posição deitada seja uma posição que ela faça, mas que alguém esteja em vigilância junto com ela. Nós temos a posição tradicional, né, a posição de barriga com barriga, aí tem a dos gemelares, né, que pode ser dada assim, e a amamentação invertida cruzada. A gente também orienta essa mãe, sempre que for amamentar seu bebê, deixar ele um pouquinho na vertical, só um pouquinho. Vamos colocar aqui vamos olhar essa fotografia e vamos olhar lá na fotografia que diz que barriga com barriga. É uma posição que vai nos deixar mais confortável em relação à tuba auditiva do bebê, tá? Para que esse bebê tenha menos riscos de infecção de ouvido, tá bom?
O quinto passo é, é avaliar a pega e a ordenha. Então, a gente avaliou todo esse processo de posição, né, de como esse bebê está no colo. Nós vimos o que é ideal para ele. Agora, a gente vai avaliar a pega, né? Então, essa figura eu achei assim, muito legal, porque ela mostra bem como a gente pode estar observando a pega do neném, tá? Então, a boca bem aberta, né? Que é a famosa boquinha de peixe, onde o lábio ele fica invertido, virado para fora, assim, né? Aquele lábiozinho virado para fora, porque ele vai colabar no peito, dando condição para a língua puxar o leite, tá? Então, a boquinha bem aberta, boquinha de peixe, tá? Grande parte da areola deve estar na boca do neném. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu tenho vários tamanhos de areola. Eu tenho areolas pequenas, como a gente viu no slide anterior. Eu tenho areolas maiores. Eu devo colocar toda a areola? Não. Né? É interessante, e eu sempre costumo falar, que geralmente é de 1 centímetro acima do mamilo. Então, quando você vai observar se a mama está produtiva, se tem colostro, você vai pegar na mama e aí você vai afastando do mamilo e você vai apertar, né? Assim. Quando o leite, né? Quando você vê que tem uma boa expressão do leite, ali mais ou menos vai ficar a boca do neném. Tá? Então, assim, essa parte é bem prática para vocês observarem. A gente vai fazer isso na prática. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente avalia a posição da boca no mamilo do neném. Mas quanto mais areola pegar, melhor. Quanto menos você visualizar a parte de baixo da areola, melhor. Tá? O queixo do neném deve estar encostado ao seio, porém não deve estar pressionado, tá bom? É só encostado. Barriga e tronco do bebê voltados para a mãe. Os lábios, como eu disse, virado para fora. O nariz, ele não encosta no seio e respira livremente, tá? A bochecha enche quando suga o leite. Então, quando eu percebo que está encovando bochecha, que a boquinha, o lado está invertido, o nariz está muito encostado na mama, eu preciso auxiliar e orientar essa mãe para a pega ideal, para que esse bebê consiga ordenhar de forma efetiva o leite, tá bom? Então, só para a gente visualizar melhor. Então, a pega correta. O queixo toca na mama, a boca fica bem aberta, o lábio inferior e o posterior e o superior ficam voltados para fora, as bochechas ficam arredondadas, tá? Sobra mais areola acima do que embaixo, na boca do bebê, né? Na posição do peito. E a mama geralmente fica arredondada, ele não estica a mama, né? Na pega incorreta, o que a gente vai ver? Um queixo que não toca na mama ou que está muito pressionado na mama. Uma boquinha fechada, tá? Pouco aberta. Os lábios apontados para frente. Às vezes, o inferior vai estar invertido para dentro. As bochechas encovam e sobra a areola embaixo, né? Ele pega mais em cima do que embaixo. E a mama fica estirada, porque ele fica puxando o bico do peito, tá bom? Como o bebê, né? Como como é que a gente vai fazer para estabelecer uma boa pega, né? Para esse bebê? Então, vou colocar aqui meu vídeo para ficar mais fácil de visualizar o slide. Então, na primeira hora, né, quando o bebê deve tocar assim que ele nasce, ele deve manter um contato pele a pele com a mamãe, né?
Quando eu colocar esse bebê pele a pele, eu vou deixar que eles se conheçam, né? Eu vou observar como é que se transcorre essa mamada. Se esse bebê procura o peito, se existe um reflexo de procura para esse peito, né? Como é que essa mãe vai reagir a isso, né? Se ele vai buscar o mamilo, tá? A gente não deve ter pressa, tá? Deve deixar esse contato por pelo menos 1 hora, tá? Após meia hora desse contato, se o bebê não estiver pegando o peito, se ele não tiver pego o peito, né? Eu vou estimular o reflexo de busca, tocando a boca do bebê no mamilo da mãe, tá bom? Então, a gente vai tocar, vai ficar tocando até que ele consiga abocanhar o mamilo. Lembrando que essa primeira hora de mamada é uma hora de vincular o bebê à mãe, né? É um momento muito mais emotivo do que nutritivo, né? Vai restabelecer um vínculo, né? Vai trazer essa mãe de volta, né? E vai facilitar a descida do leite, porque ela vai estar, ela vai ter restabelecido esse vínculo, né? Ela vai estar ali, assim, o amor eu acredito que o amor, né? Ele transcende naquele momento, né? É muito importante que isso aconteça. Muitas vezes a gente sabe que isso muitas vezes não é possível, né? Mas, se for possível, né, é muito importante que isso aconteça. Vamos voltar aqui o negocinho para cá, né? Então, o manejo no aleitamento materno. Lembra que a gente falou do neném na altura do nariz, né, o peito. Então, a mãe vai apoiar essa mama, né, com a mão em C, tá? Vai estimular o bebê, né? O peito, ele vai do nariz para a boca. Isso vai facilitar a abertura da boca do neném e ela vai introduzir o peito na boca do neném o máximo de areola que ela conseguir. Nós, enquanto profissionais, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vai facilitar e auxiliar, né, apoiar essa mãe neste momento, orientando e mostrando para ela, né, a forma adequada, né, de oferecer o peito ao bebê, tá bom? Mais uma figura, né, que mostra bem isso, né? Cuidado ali na primeira figura para não puxar o peito, né? Deixar o peito mais solto. Então, na figura 1 mostra isso, a figura 2 sempre mostra a mãozinha em C, né? O bebê sempre na altura do peito. A gente sempre pede para que essa mãe apoie a mama, principalmente nas mamas mais flácidas e mais volumosas. É muito importante que se apoie essa mama, para que o bebê fique com o esforço somente de retirar o leite e não de segurar esse leite, né? De segurar essa mama com o queixo. Nossa energia faltou aqui, mas eu acho que isso, voltou de novo. Que bom, né, gente? As coisas, algumas coisas sempre acontecem. Mas é bom observar aqui que a gente só solta o peito, né, quando a gente percebe que o bebê manteve a pega. Então, eu sempre digo para a mãe, nós só vamos soltar, né, o peito quando a gente perceber que o neném está grudadinho. Porque se eu coloco e solto, o neném também vai soltar e não vai manter pega. Tá bom?
Bem, aqui para a gente entender o porquê da gente avaliar, né, e de apoiar a mamada, né, ver a diferença entre essas duas figuras, né? O que que vocês podem notar? Então, a primeira figura demonstra um bebê com a pega ideal e a segunda figura demonstra um bebê com sucção mamilar. Então, ele não consegue chegar, né, nas bolsinhas do leite para que esse leite seja ejetado dentro da boquinha dele, né? Então, assim, não é uma mamada eficiente, tá? E isso traz engurgitamento da mama, isso pode trazer uma queda do HGT do bebê, né? Pode afetar no ganho de peso dele, tá? Então, por isso é que é tão importante que a gente consiga observar se a pega desse bebê ela está ideal ou não, tá? Aqui de uma outra forma, né? Então a gente percebe um bebê com uma pega ideal e um bebê com uma pega só mamilar, uma pega inadequada, né? Então a gente precisa observar isso para a gente poder traçar a nossa conduta, para estar auxiliando essa mãe, orientando, tá? Para que essa mamada ela seja efetiva, prazerosa, né? Para que o desenvolvimento desse bebê seja efetivo, seja legal, para que não haja esse desmame precoce, para que essa mãe não fique achando em casa que o leite é insuficiente, para que ela não precise usar outros recursos, né, de alimentação, ok? Eu coloquei aqui com uma observação que a gente vê muito na prática, quando o bebê ele suga e solta, suga e solta, suga e solta. Muitas vezes o bebê ele está tentando organizar o seu ciclo de sucção, deglutição e respiração. O bebê ele precisa ter uma coordenação dessas três funções para que ele consiga manter um padrão de pega ideal e de ordenha efetiva. Então, às vezes, o neném ele está com obstrução nasal significativa, né? Então, ele vai lá, ele não consegue, né, adequar o ciclo de sucção, deglutição e respiração. Às vezes, a mama está muito cheia e a excreção do leite ela é muito fácil, né? Sai muito fácil. E aí ele mama e solta, mama e solta. Então eu preciso observar isso. Se o problema é de uma incoordenação do bebê mesmo, né? Por uma imaturidade dele, ou se uma condição ali do momento, tá bom? Então, o bebê, para manter pega e ordenha efetiva, ele precisa coordenar esse ciclo de sucção, deglutição e respiração. Como terminar a mamada, então, né? Como é que essa mamada vai terminar? Primeiro, a gente fala do tempo e duração da mamada, né? Quanto tempo esse bebê deve mamar? Um bebê deve mamar até soltar o peito. A gente escuta muito isso. Porém, alguns bebês são mais sonolentos, né? Têm menos prontidão e eles soltam o peito com muita facilidade. Então, eles começam a mamar e dormem. Então, não mama nem 5 minutos de idade dormiu. Então, eu preciso observar isso, porque o bebê ele precisa mamar cerca de 20, 30 minutos, né, quando é colostro, tá? Para que ele tenha um ganho, né, calórico, energético ideal. Então, se é um bebê que dorme demais ao peito, ele começou a mamar e soltou, ele começou a mamar e soltou. Então, eu preciso observar isso.
Mas o ideal é que ele mame de forma efetiva mesmo até soltar o peito. Geralmente isso dura em torno de 40 minutos, né? Mas pode um pouco mais, pode um pouco menos, né? Em relação à alternância do peito, né? Ele vai mamar um peito todo, vai retirar aquele leite todo. No início, né, alguns bebês ficam satisfeitos apenas com o peito. Depois, às vezes ele não ficou satisfeito, você percebeu que sua mama esvaziou, você pode complementar com outro peito. A mãe pode complementar com outro peito, não tem problema, tá? Oferecer as mamas, a mãe tem que oferecer as mamas de forma alternada. Então, uma mamada, essa mamada é esse peito, a próxima mamada é o direito, a próxima é o esquerdo. Ah, então ele mamou os dois peitos. Então, ele iniciou nesse, esvaziou, começou no outro peito, mas não esvaziou. Então, a próxima mamada ele vai iniciar no peito que ele finalizou, tá bom? Uma coisa muito importante é essa questão de retirar o bebê do peito enquanto ele estiver sugando, né? Então, principalmente quando ele tem uma dificuldade, quando ele passou por uma dificuldade, e aí o profissional foi lá, colocou o neném no peito, o neném está mamando, aí entra o outro profissional e retira esse bebê do peito. Então, assim, o ideal é que a gente espere que esse bebê finalize toda a mamada para que ele saia do peito, para que eu possa intervir de outras formas com a mãe, né? Agora, se é uma necessidade de urgência, né, tudo bem. Mas se não é, vamos deixar finalizar a mamada e depois avaliar ou intervir de outra forma com essa mãe. Outra coisa, quando a gente vai avaliar um bebê, a gente precisa estar atento se esse bebê não acabou de mamar. Porque se ele acabou de mamar, né, ele não vai me mostrar, ele pode me dar um viés de confundimento. O que é isso? Eu posso pensar que ele está com uma dificuldade de mamar porque ele não quis mamar naquele momento, porque ele não sugou de forma efetiva, né, naquele momento, porque ele ficou sonolento. Então, vamos observar isso, né? O bebê está muito choroso, muito irritado, né? Vamos tranquilizar esse bebê para poder começar e para poder observar essa mamada, tá bom? Se a mãe precisar interromper a mamada, ela deve inserir suavemente o dedinho, né, no cantinho da boca do neném, para tirar a pressão e para evitar que esse peito machuque, tá? Porque a pressão do bebê, a pressão a pressão que o bebê exerce na sucção, ela é muito forte. E se você tira de uma vez, eu posso machucar ou eu posso piorar uma ferida que está ali no mamilo, tá bom? Então, aqui eu coloquei essa figura para a gente entender que a amamentação pode sim ser tranquila, tá? Ela deve ser muito tranquila, a mãe pode, o bebê nasceu, vai para o peito, nossa, que lindo, está tudo bem. Mas a gente pode enfrentar dificuldades, a mãe pode enfrentar dificuldades na amamentação, né? E aí, a gente tem que ser como formiguinha, né? Cada um tem que ir lá e ajudar, né? Cada um, porque esse processo, ele é um processo lento, né? Principalmente para as mães que têm alguma dificuldade. Mas se a gente se juntar igual as formiguinhas, né? Cada um ajudando, apoiando, né? Com certeza a gente vai ter sucesso com essa mãe. Essa mãe vai amamentar, vai ser uma coisa tranquila, né? Vai ser prazeroso, tá? Então a gente precisa pensar que o nosso trabalho é assim, né? Mas que a gente tem grandes resultados, tá bom? Então nós juntos nós somos mais. Se nós conseguirmos entender isso, com certeza nós vamos conseguir ajudar e apoiar, né, o aleitamento de muitas mães. E com certeza nós teremos crianças, adultos diferentes, né?
nós teremos um mundo diferente, né? Porque a amamentação, ela é parte disso, né? Então, assim, juntos nós podemos e nós somos mais, tá? Eu espero ter colocado um pouco para vocês, né? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu agradeço a atenção e eu estou aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? E a gente vai se encontrar na prática. E aí a prática vai encaixar muito com o que a gente falou aqui hoje, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.